esportivo. O doutor Ângelo Vargas, ele estava falando sobre os contratos desportivos, né? E ele falou que a preocupação dele, como advogado e fazendo parte dessa direito esportivo, dizendo o seguinte, que a preocupação dele é com a educação que é dada aos atletas das categorias de base, da formação. Porque o que está acontecendo no futebol brasileiro, principalmente na Série A, o time profissional, né, os times principais sênior, é o problema da educação. E ele dizendo que como estava assistindo o jogo Fla-Flu de domingo, e dizendo que ele se sentiu assim, ultrajado pelo comportamento dos atletas, do jogador arrumando confusão, brigas e tudo, e que isso passa por uma educação que vem da base. Então eu concordo com isso, eu não podia deixar passar isso, porque isso foi na mesa de ontem no Direito Esportivo, e uma reflexão sobre o comportamento que é dado, a maneira como são educados esses atletas das categorias de base, porque o pessoal está mal acostumado, o futebol brasileiro perde muito com isso, com o comportamento desses atletas em campo, e ele dizendo que como consumidor, né, pagou para assistir um jogo e aquele espetáculo que ele viu em detrimento no domingo. E eu acho que eu concordo com ele, e essa é a parte que eu queria dar. Tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso fórum, convocando a mesa para falar do momento do jogo, ações ofensivas. E tenho o privilégio, o prazer de convidar para a mesa o treinador Luiz Castro, do Botafogo. O professor, amigo de longa data, professor René Simões. O amigo também, companheiro Luiz Antônio Zaluar. Uma convocação merecida e de última hora, meu amigo Heron Ferreira. E o moderador, Denis Alves. Bom dia mais uma vez aos colegas. Para mim estar no meio dessa qualidade toda aqui é mais uma honra, né? Já pude participar da anterior. Então, mais uma vez, muito obrigado à BTF pelo convite e acredito que a gente tem muito a aproveitar das informações que todos esses treinadores com experiência enorme têm para passar para nós. Bom, então acho que a gente já pode começar. Fernando vai me dando toque em relação ao tempo, por favor. E até por uma questão de gentileza, recebendo um colega do exterior, acho justo que a gente comece por ele. Professor Luiz Castro, muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Botafogo é o clube de coração de muitos que estão aqui. Tem um amigo íntimo meu aqui que sofre há muito tempo com o Botafogo, está cada vez querendo sofrer menos, até de cabeça baixa ele, não vou nem dizer que a gente está querendo sofrer cada vez menos, mas eu entendo todas as dificuldades que o clube vem passando. Por coincidência, eu fui o clube onde eu comecei minha trajetória no futebol também, tive a oportunidade de trabalhar no Botafogo em 2004, começando mesmo, através de um profissional que teve aqui ontem, que foi o professor Astrogildo Viana, colega de trabalho do professor Raimundo Nonato. Eu tive o prazer também de ser aluno na graduação, e um prazer revê-lo depois de tanto tempo. E é um clube com uma história gigantesca no nosso futebol. E aproveitando o gancho do tema da nossa palestra, que é a organização ofensiva,
Eu acredito que todos que estão aqui, principalmente os que possuem mais experiência, sabem a história do Botafogo, principalmente da questão ofensiva, com nomes gigantes do nosso futebol. O principal deles, talvez o Garrincha, talvez não, com certeza o Garrincha, em termos ofensivos. Então, professor, começando por você, eu gostaria de saber se quando você veio para o Botafogo, se lhe foi passada essa questão cultural do clube, de ter um DNA, né, mais ofensivo, se as questões envolvendo esse tipo de trabalho lhe foram passadas, ou se você já veio sabendo disso, se isso já faz parte da sua ideia de jogo. Como você vem desenvolvendo o seu trabalho, associando o que você pensa com a cultura do clube, principalmente nessa característica ofensiva? Bom dia a todos. Primeiro agradecer à BTF o convite que me foi feito através do Presidente Fernando. Depois dizer-vos que para mim é um privilégio trabalhar no Brasil, num país que é pentacampeão mundial e que certamente estará muito próximo de associar mais um título, não sei se no próximo Campeonato do Mundo, mas os caminhos tudo indicam que estão nessa linha de continuidade. Depois dizer-vos também que é um orgulho muito grande e um prazer enorme trabalhar num clube com uma história tão bonita como é a história do Botafogo. E dizer-vos também que tem sido um privilégio defrontar os meus colegas de trabalho no Brasileirão. E deixar aqui também uma nota que, no meu pensamento enquanto ser humano, para mim a palavra globalização é uma palavra que entrou dentro de mim e que está em paz dentro de mim. Não há treinadores do país A, B ou C, há treinadores de futebol, não há cidadãos do país A, B ou C, há seres humanos, não há seres humanos, uns que são brancos, outros são negros, há seres humanos. Portanto, essa diferenciação, muitas vezes, se tenta colocar na ordem do dia, para mim não faz qualquer sentido. Portanto, é um prazer enorme defrontar os meus colegas de qualquer outros países que estão no Brasileirão, como foi um privilégio para mim percorrer países como a Ucrânia, em Kiev, como a Andoa, no Catar, em Doha e agora no Rio, representando o Botafogo. Sobre isso que disse, claro, quando nós abraçamos um projeto, e eu ainda acredito de alguma forma em projetos de vida, ainda acredito em projetos de carreira, ainda acredito em projetos do clube. Quando abracei o projeto, claro que nós temos de nos identificar e perceber qual é o contexto que nos espera. E eu sabia que vinha, já sabia para que clube vinha, li bastante sobre o clube. A minha preocupação quando cheguei aqui foi visitar as origens de um dos maiores ídolos do glorioso, e ir a Pau Grande, visitar e perceber como é que cresceu, como é que nasceu, como é que se desenvolveu, e porque a história está muito embrulhada. A história, para mim, das instituições está muito assente nos seres humanos que as representam ao longo dessa mesma história, e então é importante nós percebermos isso. E depois também rapidamente percebi, não só no futuro, não só no Botafogo, mas também todas as outras equipas, o futebol brasileiro é muito voltado para o ataque, é muito voltado para as ações ofensivas, agora aquilo que mais preocupava é como é que eu vou dar esse cariz, que é também aquilo que eu gosto, porque eu sei que as pessoas vão aos estádios para ver golos, e a partir do momento que as pessoas vão aos estádios para ver golos, nós temos que perceber que o momento ofensivo nós nos devemos preocupar muito com ele, porque é o prazer das pessoas, as pessoas não vão ao estádio para o 0-0. O 0-0 é o pior resultado que pode haver dentro de um jogo de futebol, porque a emoção está ligada ao jogo, e essa emoção gera sentimentos, e é isso que nós gostamos, de sentir coisas. Então, eu quero muito que as minhas equipas e as torcidas das minhas equipas sintam esse prazer de ver uma equipa ofensiva. Só que nós, treinadores, temos de perceber também o seguinte:
O momento ofensivo é a hora de prepararmos a transição defensiva. O momento ofensivo é a hora de nos organizarmos defensivamente. O momento ofensivo não vai permanecer 90 minutos. Vamos andar em momento ofensivo, transições, organizações. Então, nós temos que... Eu sabendo tudo isso, tinha que equilibrar a minha equipa e daí, em determinado momento, e quem acompanhou o Botafogo este ano sabe que em determinado momento eu tive que pôr travão a fundo naquilo que eram as minhas pretensões na equipa e aí, pela primeira vez na minha vida, construí uma defesa a 5 com 3 centrais, pela primeira vez na minha vida. E tenho 25 anos de carreira de treinador e com mais 25 de jogador. Portanto, foi a primeira vez que o fiz. Mas filo de, e entre aspas, prostituindo-me, porque não é essa a minha ideia para as minhas equipas, não é colocar em campo equipas extremamente defensivas. Então, entroncou na cultura daquilo que é o clube, um clube que gosta desse momento ofensivo, mas tal como eu disse, com grandes preocupações naquilo que é a transição defensiva, porque eu não olho para os exercícios de treino que nos levam depois a jogo, eu não olho de uma forma estanque, agora vou trabalhar o momento ofensivo. Não, o meu exercício de momento ofensivo tem a transição e tem a passagem para o momento defensivo, porque eu estou, e aí entramos na formação dos jogadores e falaram das academias. O problema é que muitas vezes as academias trabalham os jogadores partindo dos momentos e o jogador não entende que o jogo é um todo, não é uma parte. E aí entramos... Eu estaria aqui a falar durante 20 tempo, vou parar agora. Sim. Nós chegamos a abordar esse assunto na primeira parte, não sei se você já havia chegado, falando sobre uma divisão meramente pedagógica da organização dos conceitos de jogo, mas um conceito de jogo de atacar ele tem que ter relação com uma ideia de jogo de defender, com a transição, com as transições. Não dá para trabalhar cada um isoladamente. Pode dar sequência o que eu acho que tem a ver com o tema, e você está explicando sobre o seu trabalho no clube também, então não tem problema. É isso, e depois percebermos como é que vai ser o nosso momento ofensivo dentro de cada um dos jogos que nos aparece pela frente. Contra o Real Madrid eu queria entrar pelo corredor central, para quê? Para atrair o Varane, para abrir o corredor para o TT e o Salomão entrarem pelo corredor central no espaço libertado pelo Varane, com a vinda do Dentinho baixando, juntar-se ao Marlos e ao Marcos António e ao Maicon. E isso é o meu momento ofensivo nesse jogo. Depois no jogo contra o City, eu já sabia que tínhamos de explorar o corredor contrário e ser pelo corredor lateral contrário onde tínhamos a bola para podermos entrar no City, senão não entrávamos. E entrando no City eram umas linhas, teríamos que fazer numa linha muito mais baixa, porque eles, apesar de nós sermos uma equipa com bola no Shakhtar, eles tinham muito mais bola do que nós. Então aí íamos perder um pouco a nossa identidade daquilo que era a nossa equipa. E como é que nós, nesse momento ofensivo, em que temos uma identidade connosco de 60%, 70% de bola, e iríamos estar num jogo em que iríamos ter 30% de bola? Que momento ofensivo era esse naquele momento? O que é que nós teríamos de fazer naquele momento? Então, muitas vezes nós pensamos no nosso momento ofensivo, mas há vários momentos ofensivos dentro daquilo que é entroncando na nossa ideia de jogo. Não é a mesma coisa jogar com uma Atalanta do Gasperini. Como é que eu vou atacar uma Atalanta do Gasperini que quando ele defende homem a homem ao campo todo? Então aí já tenho que deslocar os meus 2 pontas a baixar, em vez de ser o Dentinho contra o Real, contra o Atalanta, já tenho que trazer os meus 2 pontas, naquele caso era o Marlos e o TT, penso eu, e a virem-nos cá dentro para abrir os espaços nas costas, para nós fazermos diagonais do Julián Moraes sobre os corredores, para depois a partir dali jogarmos. Portanto, momento ofensivo também. Portanto, nós defendermos que transportamos connosco um determinado momento ofensivo é também olharmos ao adversário. Aí é uma questão estratégica, né? Claro, de acordo com o que você vai enfrentar. Claro. Então, isto como é que é? E depois entramos naquilo que é o treino aquisitivo, como nós falamos, que é a periodização tática, é um dos fundamentos da periodização tática, é nós temos os jogadores sempre frescos para trabalhar. E a periodização tática ela não existe para a semana padrão de 7 dias, ela existe para as semanas 3 jogos, para as semanas 2 jogos, e como é que agilizamos nestas semanas.
E o treino aquisitivo nessas semanas que não são padrão, que são as semanas de 3 jogos, nós temos, e aliás, os jogos de Champions, os jogos de Libertadores, os jogos de Sul-Americano, entram nessas semanas. E como é que eu trabalho? Os jogos mais complexos da vida de um treinador aparecem jogadas em semanas que não são padrão. Não há nenhum jogo de Libertadores, não há nenhum jogo de Champions League que nos apareça em semana limpa. É muito raro. E então nós temos que trazer... Só a final, né? Só a final. Então nós temos que trazer os nossos jogadores frescos para esse dia, contra o clube, contra os jogos que são mais complexos das nossas vidas. Porque dizer... Eu não posso mentir. Preparar um jogo contra o Real Madrid não é a mesma coisa que preparar um jogo contra o 10 na Ucrânia. É diferente. Só que eu tenho menos dias contra o Real. Então o que é que eu vou fazer nestes 3 dias entre o jogo que acabei de fazer e o próximo jogo? E aí tenho que treinar. Treinar como? Com o suporte daquilo que é hoje o futebol, e aí o futebol evolui muito. Aquilo que são. E depois outra coisa, enquanto eu, um jogo de campeonato, por exemplo, no Botafogo, eu tenho 3 vídeos do adversário antes do jogo. Tenho os momentos ofensivo, defensivo, transições, um vídeo. O momento de bolas paradas, outro vídeo do adversário. E depois um resumo daquilo que foi tudo isto, outro vídeo. Tenho 3 vídeos. Eu, num jogo de Champions, apresento 4 vídeos. 4 vídeos em 3 dias. O meu treino assenta muito no vídeo e depois assenta muito naquilo que é o lado estratégico e aquisitivo no treino. Portanto, esse momento ofensivo vai ser trabalhado até à exaustão, não em campo, porque eu tenho que ter os jogadores frescos, mas muitas vezes no vídeo. Então, que jogadores é que eu tenho para isto? Que academias é que eu tenho a formar jogadores para servirem a este nível de exigência? E daí eu dizia há pouco e falava das academias. Temos que olhar com muito cuidado para as academias e temos e por isso eu, quando venho para este projeto do Botafogo, eu não vim para ser treinador de uma equipa só. Eu quero... Quando você se refere à academia, está se referindo à categoria de base? Categorias de base, só para que todo mundo... Sim, às categorias. Porque vir só para ser treinador é uma coisa, vir para servir o clube de outra forma e na tal reconstrução que se fala, e por isso eu muitas vezes falo disso, é outra coisa. Eu gostaria muito de, quando saísse do Botafogo, não sei se é amanhã que saio, não sei se é daqui a 8 dias, os colegas sabem que a nossa vida de treinadores dentro dos clubes é deitarmos desempregados e acordarmos desempregados, e portanto eu tenho essa consciência mas gostaria de sair do clube, do Botafogo, e tê-lo servido em várias vertentes, não só como o treinador da equipa do Botafogo. Desculpem eu ter falado. Nada, que isso, para a gente é um prazer ouvi-lo, e dando sequência ao que você falou sobre a questão de um dia estar empregado, um dia desempregado, acho que eu vi até uma entrevista sua também, questionaram sobre chegada de jogador. Você fala, está chegando o jogador, mas precisa de tempo para que eles criem uma relação. E aí, partindo para o... Você quer completar alguma coisa? Sim, só isso do tempo. Eu acho que o futebol, nós treinadores, compramos muito tempo com resultados. Exatamente o ponto que eu quero tocar com o Zaguar, sobre a questão que vai ser até mais abrangente, passando por organização ofensiva, ideia de jogo e treinadores brasileiros. Zaguar, primeiramente, prazer estar com você mais uma vez. Você acredita que essa instabilidade que o treinador brasileiro vive, ela acaba condicionando uma forma de jogar, e aí que de repente ela pode se tornar mais defensiva, ou seja, em busca de você evitar perder do que você buscar a vitória? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, em termos de organização ofensiva também, como você tem trabalhado e como você vê o treinador brasileiro hoje nessa questão do treino, do jogo, da organização ofensiva propriamente dita. Pô, Denis, o prazer é meu. Me permita que, antes de falar sobre o assunto, falar um pouco sobre a BTF, rapidinho, enaltecer o trabalho da BTF, que acho que foi o primeiro órgão a ministrar cursos de treinadores no Brasil, e eu particularmente participo da BTF desde 1990, fui trazido
saudoso professor Pavão, né? Depois com Orlando, com Amaro e agora com Fernando. E apesar de hoje a BTF viver um momento difícil, vamos dizer assim, enaltecer o trabalho que a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol faz há muitos anos em prol dos treinadores. São ministrados cursos aqui há mais de 30 anos aqui no Brasil. E aproveitando também o prazer de estar participando dessa mesa com dois grandes colegas que têm uma história ímpar no futebol, o Heron, que recentemente estava comigo lá na Arábia Saudita, e aí multicampeão com Jamaica. Prazer imenso em receber também, Luiz. Seja bem-vindo ao nosso país, as nossas portas estão sempre abertas. Eu particularmente estive lá em Portugal, fui muito bem recebido e a gente tem o dever de receber vocês da mesma forma, independente de tudo lá. Como fiz muito da minha carreira lá no mundo árabe, e lá são inúmeras nacionalidades e a gente se respeita e todo mundo trabalha da melhor forma possível. Mas a BTF representa os treinadores brasileiros e é responsável pela formação de muitos treinadores. Então, esse momento que a gente vive, o treinador brasileiro, que depois daquele fenômeno do 7-1 que botaram literalmente na conta dos treinadores brasileiros, eu quero enaltecer aqui trabalhos de inúmeros colegas que foram feitos em outros países, né? Depois daquele evento, todo mundo dizia que o sucesso do futebol brasileiro, a gente tinha 5 estrelas no peito, pela qualidade dos nossos jogadores, não pela capacidade dos nossos treinadores, que é um verdadeiro absurdo, porque nós temos inúmeros treinadores que já rodaram e tiveram sucesso no mundo inteiro sem ter nenhum jogador brasileiro. O René é um deles, com a Jamaica. Eu cito aqui o Paquetá, que é multicampeão em acho que mais de 6 países, se eu não me engano, e outros que rodaram aí o mundo inteiro com títulos, e isso tem que ser enaltecido sempre. A qualidade do treinador brasileiro é inegável, apesar de que nesse momento, no mundo, e eu que rodei bastante, sei, infelizmente nosso espaço diminuiu, mas não é por incapacidade nossa, porque nós sempre tivemos uma escola muito forte de treinadores, e que tem que ser respeitada, e tem que ser enaltecida. Bom, especificamente sobre isso que você falou, que eu acho até, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, que eu acredito que o futebol brasileiro tem um DNA ofensivo, não é não só o Botafogo, não. O próprio Brasil sempre teve, o carro forte foram as ações ofensivas, principalmente pelos jogadores que se destacaram, né, cara? E nesses últimos anos, a gente vê também claramente, tanto aqui no Brasil, quanto lá, eu vim agora do mundo árabe com a minha comissão técnica que está ali, o professor Carlos Flávio, o professor Luciano Almeida, e a gente percebe que a grande maioria dos times hoje joga com 3 atacantes, inclusive aqui no Brasil, coisa que, vamos dizer, há 5 anos atrás, talvez a gente não percebia. Evidentemente hoje que a ação dos 2 extremos não é a mesma que era anteriormente, né? O 4-3-3 lá de 58, 62, que o Brasil foi campeão, eram pontas que não tinham praticamente nenhuma ação na organização defensiva, né? Hoje, os extremos são tanto ofensivos quanto defensivos. E a gente vê a ação desses 2 extremos, aí a gente observando aqui, e também enaltecendo o trabalho do Diniz, essa ação dos extremos, muitas vezes, os 2 extremos pelo mesmo lado, né? Que é uma coisa até, uma inovação muito interessante, que a gente viu até domingo no Fla-Flu. Ontem o Diniz falou sobre isso lá na televisão, né? E a própria evolução dos sistemas mostra que, assim, o 4-3-3 foi um sistema criado em 1958, que aí depois o Zagallo disse que era um falso ponta, e aí circulava no meio, veio o 4-4-2. Hoje, o 4-3-3 usado na maioria, por quase todos nós, é um sistema que se adaptou à modernidade, mas numericamente é o mesmo sistema. Então, acho que hoje a forma que a gente vai jogar depende muito
do que o treinador pensa em modelo de jogo, mas acima de tudo, na realidade que ele tem e na qualidade dos seus jogadores. Você mesmo, o Luiz falou aqui agora que ele tinha uma ideia quando chegou no Brasil, mas dentro da sequência do trabalho dele, ele teve que modificar e às vezes até ir contra um pouco do que ele pensa, né, cara? Então eu faço assim sempre um paralelo. A minha carreira foi um pouco no Brasil, muito no mundo árabe. Acho que eu dirigi 10 times no mundo árabe. Então a gente convive lá com uma realidade bem diferente do que é o Brasil. Tem muitos jogadores brasileiros, mas o jogador árabe é um jogador que ele gosta do confronto, ele gosta do enfrentamento, ele gosta do drible. Então a nossa forma de treinar para tentar tirar o melhor dele, até a gente inibir um pouco a capacidade do drible. Aqui no Brasil, eu acho que pela qualidade do jogador brasileiro, eu acho até que se dribla pouco. Acho que a gente tem até que incentivar o drible. E aí, essas duas características, esse paralelo de um país para outro, o treinador tem que ter a percepção de saber aonde está, né? de como agir para poder atingir aquilo que ele quer. Denis, eu acho assim, que a qualidade do jogador brasileiro é inegável. A gente precisava melhorar muito e era a forma que a gente usar essa qualidade, né, cara? E acho que estamos aprendendo aí nesse momento de transição que a gente está vivendo a tentar tirar o melhor sem perder a nossa identidade. Isso eu concordo, acho que é fundamental também. Até porque, como o professor na pergunta que fez enquanto estava ali, né, é muito claro que o Brasil tem uma identidade, né, tem uma forma de jogar. Professor René, é um prazer estar com você aqui também. Como citei na palestra anterior, eu tive a oportunidade de estar com o Paulo Roberto Falcão e conversar sobre diversos assuntos. E eu queria tocar com você no seguinte, ele conversando comigo, falando sobre a seleção de 82, e a gente fazendo até conjecturas ali, né, na verdade, do tipo, o que teria sido do futebol mundial se aquela equipe tivesse sido a vencedora? Será que teria gerado alguma outra tendência, né? A gente está em ano de Copa do Mundo durante muito tempo foi a geradora de tendências no futebol, né? Porque não era tão globalizado, não se tinha tão fácil acesso a informações, então desde a marcação por zona utilizada por Moreira, né? 54, não é isso? O técnico da seleção brasileira de 54, que criou a marcação por zona. Aqui existe a dúvida entre ele e Martim Francisco, utilizou em Copa, e depois a gente vai para o futebol total da Holanda 74, também gerando tendência, e a seleção de 82, que é o ponto que eu quero tocar. O Guardiola já deu inúmeras entrevistas falando sobre se espelhar naquela seleção, na forma de jogar. Então, eu queria saber de você, professor. Obviamente que vai ser difícil a gente ter craques como daquele momento, né, das equipes jogando no Brasil. A maioria já ia estar fora, com certeza. Mas você percebe alguma identificação da forma como o Fernando Diniz, citado pelo Zaluar, tem trabalhado no Fluminense, nas equipes por onde passou, privilegiando a qualidade, a posse de bola, a característica do jogador? Você vê alguma possibilidade de nós também no Brasil utilizarmos aquela equipe como espelho, pensando na organização ofensiva? Boa tarde a todos, um prazer estar grande aqui, parabéns Fernando pelo trabalho, um grande prazer ter dividido essa mesa aqui com vocês. Curiosamente, a seleção de 1954, a húngara, que era um espetáculo, perdeu no final, a de 74 perdeu a final e o Brasil de 82 perdeu a semifinal. 3 seleções que tinham um futebol absolutamente ofensivo, né? Inclusive a Hungria, até os 20 minutos, ela costumava fazer 1, 2 gols. No Brasil fez 2 gols em 54 e depois descobriram por quê, porque no hotel eles brincavam muito de bola antes de começar a sair para o estádio, e isso talvez tenha sido até o início do aquecimento pré-jogo. Muitos escritores, historiadores falam disso. Eu gostaria, antes de responder isso, dizer para o professor Luiz Castro que é um prazer grande estar aqui com ele,
né? Zé Pereira falou de Vitória de Guimarães, eu trabalhei lá e é um orgulho muito grande ter trabalhado lá. E dizer o seguinte, professor, o gol é o orgasmo do futebol. Então, se a gente iniciar uma relação, né, sabendo que no final não vai ter um orgasmo, é melhor nem iniciar essa relação, né? Então, eu costumo falar isso muito para os jogadores e eu costumo muito associar. A comunicação é preciso que você tenha a sua fala em sintonia com o jogador. E quando você fala de carnaval, quando você fala de sexo, quando você fala de carro, o jogador percebe muito bem isso. Então eu sempre digo para eles, olha, o gol é um orgasmo. Nós precisamos trabalhar o tempo todo para chegarmos ao gol. Eu tenho que criar situações em que eu deixo vocês lá. E quando chegar lá, porra, aí o orgasmo é contigo. Se vai ser, né, um espirro alto ou um espirro pequenininho, aí é contigo. Depende, né? O Dodô não comemorava gol feio, né? Ele dizia que o gol tinha que ser bonito. Aí o problema dele, o importante é que nós temos gol. Mas para você chegar a esse orgasmo, tem os preâmbulos, né? Você não pode. Então, eu costumo usar uma frase do Pat Riley, do basquetebol, que ele dizia: falhar e preparar-se é preparar-se para falhar. E aí, novamente, pegando um gancho da fala do professor Luiz Cláudio, claro, dizer que uma coisa que o Jorge Jesus, eu já aprendi isso com ele em 2012, passei a utilizar, foi o treinamento em sala. Quando o professor fala aqui dos vídeos, né, eu levava e levo a minha equipe todo dia para uma sala de aula. E lá nós vamos conversar sobre a vida, nós vamos conversar sobre o futebol, nós vamos conversar sobre várias coisas, nós vamos educá-los, nós vamos dar uma conscientização do entendimento do jogo, né? O jogador faz 3 coisas no jogo: ele pensa, decide e executa. Então, o grande problema nosso é que nós pensamos pouco o futebol no Brasil. Temos que pensar mais. E isso vem da nossa base, né? E na criatividade, como falou o Zaloá, um dia andando na praia, eu disse assim: o que seria o brainstorm do futebol, né? O brainstorm, você junta 10 pessoas, cada um fala uma bobagem, o outro fala outra, e no final a gente pega e do contexto a gente tira uma grande ideia. Para mim, o brainstorm do futebol é a pelada. É a pelada. Porque ali você vai fazer um monte de coisa certa, errada, e no final você pega e tira um contexto daquilo. Então, eu agora no Curitiba, botei no caderno metodológico que todo início de treinamento das bases tem que começar com uma pelada de 20 minutos. E os treinadores me perguntaram: mas como? Eu digo: uma pelada? Tu nunca jogou uma pelada? 10 contra 10, 5 contra 5, gol pequeno, gol grande, com goleiro, sem goleiro. Não interessa, deixa ele fazer. Deixa ele dar a lambreta, deixa ele dar a caneta. Agora, na hora que você for treinar, você vai sistematizar isso. Meu filho, você vai dar uma caneta na sua própria área, e se você perder a bola? Como é que fica? Mas a criatividade, eu deixo ele. E eu tenho que, em falando isso, eu tenho que treinar o jogo. Eu não sou muito chegado se eu vou a periodização tática, se eu não vou, o sistema. Eu sempre me baseio no seguinte: eu tenho que treinar o jogo e jogar o treino. A minha ideia de jogo tem que estar no meu treinamento. Pode ser que em algum momento eu tenha que me prostituir, como o professor falou ali, e botar 3 zagueiros que ele nunca colocou. Eu, quando cheguei na Jamaica ou na seleção feminina, eu coloquei os 3 zagueiros também, que não era uma característica minha. Eu, quando jogava fora de casa com a Jamaica, eu jogava 3 zagueiros, 2 laterais, que eram laterais mesmo, poucos saíam, e eu deixava resolver a minha parte ofensiva em situações reativas e rápidas, que eu tinha 2 caras na frente muito rápidas. Eu perdi só um jogo fora com a Jamaica, e com a seleção feminina perdi só um jogo também na Olimpíada, mas botei 3 porque eu precisava reforçar o momento em que eu me preparava para atacar. Olha que coisa interessante, e eu gostaria de fixar bem esse ponto, que
O momento em que eu me preparava para atacar. Qual é o momento que eu me preparo para atacar? É quando eu estou me defendendo. Eu estou na fase defensiva, eu tenho que estar me preparando para atacar. Porque isso é uma das coisas que eu vejo no futebol que mais me deixa traumatizado. É uma equipe que está toda compacta, que consegue roubar a bola, e o que eu faço? Eu costumo até brincar com os jogadores e dizer, olha, isso aqui parece um amigo meu, que gostava muito de uma mulher e não tinha dinheiro, conseguiu um carro, conseguiu dinheiro, conseguiu levar ela para um motel, chegou lá, tirou a roupa e aí ele não sabia o que fazer, porque ele nunca tinha feito. Então eu às vezes vejo a equipe toda muito compenetrada em recuperar essa bola, recupera a bola e aí o que acontece? Ela não está preparada para o outro momento do jogo. Então eu acho que é absolutamente fundamental que a gente tenha esse conceito. Eu me preparo defendendo, me preparo para atacar. Eu atacando, me preparo para defender. Se eu faço isso, eu treino isso no jogo, eu treino isso na minha sala de aula. Se eu vou ter 3 vídeos, 4 vídeos, mas eu tenho que mostrar para ele o que eu vou fazer. Eu tenho uma experiência do Fluminense, quando nós fomos do Botafogo, em 2015, eu assumi o Botafogo, caído de 2014, tivemos que montar um elenco todo, e aí tínhamos que ganhar do Fluminense, que era um time de Série A, é belo time, e nós um time de Série B. E nós perdemos o primeiro jogo, com a diferença de 2 gols, e tínhamos que ganhar o segundo jogo. Eu disse, como é que eu ganho isso? E aí peguei um jogo, Bayern de Munique contra o Porto. O Porto tinha ganho de 4-0 do Bayern de Munique em Portugal. Só que aos 30 minutos do jogo, lá já estava 4-0. E foi 7-0, 7-1, se eu não me engano, no jogo o Bayern ganhou. Foi mais ou menos assim. Eu peguei aquilo, 3 minutos, levei, sentei os jogadores e deixei os jogadores observarem aqueles 4 gols rapidamente. E aí, quando acabou, eu perguntei para eles, e aí? Porra, é isso? Nós temos que fazer? Não, vocês não têm condições de fazer isso. Temos, professor, temos condições. Eu disse, então vamos praticar isso no campo. Em 20 minutos, nós vamos praticar. E nós conseguimos fazer os 2 gols do Fluminense em 20 minutos. E aí podíamos ter feito mais, mas depois aí o condicionamento físico não era muito bom, o nosso foi caindo. E acabamos levando o jogo para os pênaltis e fomos campeões dos pênaltis. Por que isso? Porque o jogador, é preciso que a gente entenda que o jogador se comprometa com a sua ideia de jogo. A sua ideia pode ser maravilhosa, não vale nada, absolutamente zero, zero. Porque eu vou puxar aqui, vou entrar, vou fazer essa bola mais longa, né? Aí eu entro no jogo do Diniz, que eu passei semana passada, retrasada, eu passei a semana toda com o Diniz. Onde é que o Diniz, ele é convicto da ideia do jogo dele? E essa convicção, ele faz com que o jogador compre essa convicção. Mas é uma loucura o que ele faz. Não, porque tudo é treinado. Professor, deixa eu fazer uma parte nessa questão do convencimento. Vou citar aqui o professor Edgar Morin, sociólogo, que provavelmente nunca deu um chute numa bola. Cláudio Coutinho, jogador de voleibol. Não, eu digo um chute, provavelmente nunca deu um chute mesmo, nem brincando no recreio. Tem uma frase que é a seguinte, né? Todo trabalho é importante se quem está realizando esse trabalho julga que aquilo tem valor e acredita naquilo. Então, eu acho que a gente transportar isso para o futebol, Edgar Morin é o pai do pensamento complexo, né? Você transportar isso para o futebol, você conseguir fazer com que o jogador acredite nas suas ideias, talvez seja o primeiro passo, mas talvez seja o passo principal para que você consiga obter desempenho e resultado. É o pertencimento. Se o jogador não achar que aquilo é dele, ele vai jogar o jogo. Eu me lembro de um jogo, em 1980, eu estava na base do Olaria, e aí um jogador me contou uma história de que eles perderam um jogo com
o treinador anterior de 4 a 0, e o treinador disse que estava muito feliz com eles. E tinha que estar mesmo, porque o time era infinitamente inferior ao outro time. E tomou de 4 a 0. Tinha que ser 7, 8, 10 pela qualidade. Então os jogadores saíram felizes, apesar de ter perdido, porque eles produziram aquilo que eles praticaram e conseguiram colocar em campo. Só que o outro time era muito melhor. Alguém vai ganhar o jogo, alguém vai perder o jogo. Agora, essa questão da ofensividade, isso independe de quantos jogadores eu coloque lá na frente ou coloque atrás. O Botafogo no jogo contra o Curitiba começou com 4 jogadores lá na frente, né? Saiu num 4-2-4, extremamente ofensivo, voltou para o segundo tempo, ficou mais ofensivo ainda, mas poderia ter perdido o jogo no início do segundo tempo, mas ganhou o jogo pela coragem do treinador. Agora, podia ter perdido o jogo. Se perde o jogo, como é que ficaria o treinador? É isso que nós temos que ter convicção. Nós temos que ter convicção do que a gente quer. Então, todo mundo quer ir para o paraíso, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer um futebol brasileiro bem jogado, mas ninguém quer correr os riscos que o Fernando Diniz corre. E os riscos, ele corre risco? Não. Observe o time do Fernando. A hora que tiver a bola sendo recuada para o Fábio, vai ter um jogador na linha de gol, lá no canto, e o outro lá no canto. É treinado isso. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas ali começa a preparação ofensiva dele, começa ali. Ele em um momento, domingo, ele puxou os 2 volantes para buscar a bola e adiantou pelas laterais os 2 zagueiros, cara, pelo corredor até central, assim. Podia ter perdido o jogo para o Flamengo? Podia. O Fábio fez uma grande. Agora, não dá para comparar a qualidade técnica do Flamengo com a qualidade técnica do Fluminense, é muito maior a do Flamengo. Agora, o que eu prezo sempre é o seguinte: firmar conceitos e convicções. Qual é a tua ideia de jogo? Tenha a convicção do que você quer. Eu quero isto. Vai dar para fazer isso? No Curitiba, quando eu fui campeão brasileiro com Curitiba, eu descobri, e ao final do ano, eu e Muricy foi campeão da Série A, eu fui da B, e fizemos um programa no Sport TV. E aí o Luiz Roberto perguntou: Renê, qual é a frustração? O que você não gostou esse ano? Eu digo: olha, eu não gostei esse ano porque o campeão da Série A, B, Curitiba, foi a defesa menos vazada, mas não foi o ataque mais positivo. O campeão da Série A foi o São Paulo, teve a defesa menos vazada, mas não teve o ataque mais positivo. E eu acho que em termos de futebol brasileiro, nós deveríamos ter como o Palmeiras agora, que tem o ataque mais positivo e tem a defesa menos vazada. Isso chama-se equilíbrio e o futebol brasileiro tem que se basear nisso. Daí eu acho que 82 não é uma seleção melhor do que de 70, porque 70 era uma seleção equilibrada e de 82 não era equilibrada. Professor, gostaria que você fizesse um paralelo com sua experiência internacional em relação à forma de atacar em Egito, Arábia, países que você tem uma vivência grande, com os clubes que você trabalhou também no Brasil. Bom dia a todos os presentes, pessoal da mesa aqui, meu grande amigo Renê, tive o privilégio de trabalhar com ele no Vasco em 84. Tem tempo, né, Renê? Professor, seja bem-vindo ao Brasil. Obrigado. Tudo de bom. Também ao nosso amigo Stuck, que fez aqui o uso da palavra. Muito bem-vindo ao nosso país. A gente que vive viajando pelo mundo também e é bem recebido em outros países. Eu fico muito orgulhoso de estar aqui. Obrigado, Fernando, levando essa bandeira da BTF aí que Zaloar falou com muita propriedade da importância da BTF no futebol. Ok. O que eu tenho a dizer, antes de fazer um breve histórico da minha vida lá fora e tal, aqui no Brasil, falando sobre tática de futebol.
eu tenho uma conceituação muito parecida com o Renê, mas eu vejo jogos de futebol hoje, no Brasil, principalmente, e nos países africanos também. A gente passa 90 minutos e a equipe deu um chute a gol, ou 2 chutes a gol. Isso, para mim, não é uma equipe que esteja fadada ao sucesso, que está fadada ao fracasso. Então, eu vejo uma prisão aos jogadores que faz o bloco, faz a projeção, quebra a linha, mas a tática ofensiva e defensiva também, ela só vai funcionar quando todos os jogadores, os 11 que estão ali dentro de campo, souberem para onde a bola vai. Não adianta, eu canso de ver, o cara corre e a bola não vai para o outro lado. Né? Ou um atacante dá uma opção, ou abre um espaço para uma infiltração, aí a bola é virada no outro lateral do outro lado. Então não existe o sincronismo, e eu cobro muito isso, eu acho isso fundamental. Equipe que não chuta gol não faz gol. Parece que é o óbvio, né? Mas eu fico preocupado e chega a ser enfadonho em determinados jogos, que é um perde-ganho lá e cá, perde a bola, ganha a bola, perde a bola, ganha a bola, perde a bola, ganha a bola, em quaisquer sistemas, com qualquer formação, mas a essência do futebol é você chutar no gol. E eu vejo isso com um pouco de preocupação. Por quê? Eu acho que os jogadores brasileiros hoje, eles perderam um pouco na formação, com a forma sistêmica. Não estou culpando, não. Acho que a ciência é importante e ajuda, é uma ferramenta, como você falou, o exemplo do prego e do parafuso. Tudo que vem para melhorar é bem-vindo. Mas eu acho que o futebol brasileiro nós não podemos perder também a nossa essência. E a nossa essência é aquilo, é a pelada, é a forma descontraída do nosso jogador, né? O recurso técnico de driblar e tirar tirar o volante da marcação e abrir a defesa adversária. Então eu acho que a forma de trabalhar do brasileiro, ela não precisa ser copiada, ela tem que ser enfatizada. Utilizar as ferramentas, né, a sistematização, né, mas também dar ao jogador a condição que aquilo aconteça, o gol. E eu prezo muito isso. Se eu estou fazendo um treinamento tático e não chuta, vai fazer 100 vezes até a bola ser chutada. Se não for chutado no gol, por quê? É onde acontece o contra-ataque, eu sempre falo. Quando você chuta gol ou você cruza a bola, você diminui o percentual de contra-ataque do adversário. Então você consegue chegar a uma finalização. Eu gosto muito do recurso do jogador brasileiro. Então eu dou a criatividade de uma certa parte do campo. Ou seja, o cara não vai driblar na zaga, como o Renê falou, vai dar uma caneta no atacante, porque se perder vai sair o gol. Enfim, aí é o critério de cada um. Mas eu quero que o meu atacante, na entrada da área adversária, numa determinada situação, de 1 contra 1, ele vá para dentro, ele vá para cima, e ele tente fazer a jogada que é melhor. Também o Guardiola, né, fala que ele tem o trabalho dele é levar até a entrada da área a bola, que a partir dali é a criação do jogador, a qualidade do jogador. Isso não se aplica muito em algumas séries aqui no Brasil. O nosso jogador não tem esse nível de compreensão. Estou falando da série B, C, para baixo um pouco. Então eu acho que você tem que posicionar mesmo em cada bola e a equipe saber. Não, a bola vai nesse cara aqui, vai virar aqui, vai rodar para cá e vai chegar no meu pé e eu vou finalizar. Entendeu? Então eu trabalho. E a partir daí, a partir do momento em que ele começa a perceber a área de atuação dentro de um espaço
né, que ali o quadrado da grande área é onde acontecem as situações de gol. Então a bola tem que chegar ali numa situação de chute a gol. E está treinando também, outra coisa que a gente, né, lá de trás, a gente fazia muito chute a gol, né? Existia muito pubalgia, não é verdade? De tanto chute a gol que a gente treinava. Aurélio Lúcio, que trabalha com a gente, né? E eu acho que hoje os chutes perderam muito essa potência. É claro que usando a ciência para auxiliar, para que não haja a pubalgia, mas a gente vê hoje muito passe, bola chapada na entrada da área. E eu acho que nós perdemos um pouco essa qualidade, com algumas exceções, alguns jogadores que têm essa característica. Em relação ao mundo africano, né, que eu trabalhei muitos anos, também o mundo árabe, né, Arábia Saudita, Catar, em vários, Líbia, Egito, Sudão. Existem algumas características do futebol lá nesses países e são bem distintas também. A África é um futebol muito corpo a corpo, muito agressivo, muita briga pela bola, muita força física, né? E o árabe já é um futebol mais estilizado, um futebol mais cadenciado, né? É claro, por exemplo, eu treinei o Hilal da Arábia Saudita, é um futebol altamente técnico, né? Quando eu peguei uma equipe como o Nájera, que já era uma outra equipe inferior, já não tinha essa condição, já era um futebol com menos qualificação, mas um futebol mais clássico. No Sudão, pescoço para baixo é canela, está valendo, entendeu? Os caras dentro voando, ali jogar contra a Nigéria, Costa do Marfim. O jogo é muito de chute, a bola longa, e as pessoas correndo, lutando, brigando. É difícil você ver na África Central equipes que trabalham com a bola no chão. Já o norte da África, eu trabalhei também, na Líbia, no Egito, já existe uma qualificação maior. Eles já jogam com a bola no chão, criando muitas situações ofensivas, sem se preocupar com o tempo. Em pouco tempo, 2 ou 3, 4 toques, já tem que dar aquele chutão, aquela famosa bola longa para quebrar a linha adversária. Então, eu sempre me adequei assim, vamos jogar os 11 melhores. E dali eu crio um sistema para eles. Eu não abro mão da qualidade. Isso para mim é primordial. É o primeiro ponto. Mas tem... quando eu falo os melhores, nem sempre é o mais habilidoso. O melhor pode ser aquele que desempenha uma determinada função tática dentro do campo, importante para o grupo também. Mas sempre procurando adaptar ao que eu tenho, ao sistema. Aquele caso que foi o Toninho, acho que citou aqui, eu treinei uma equipe do Sudão, o Hilal, 3 anos e meio. E eles já estavam tão acostumados, isso foi 2005, 2006, 2007, 2008. E que naquela oportunidade, quando estava um jogo muito fechado, muito acirrado, eu trocava de sistema, de 4-4-2 para 3-5-2. E nesses 10 a 15 minutos, para o adversário ler o que estava acontecendo, já tínhamos feito um gol. E às vezes a gente trocava o sistema, recuava um volante, subia com os 2 alas e criava uma situação inusitada. Em poucos minutos, acontecia o gol, e imediatamente nós voltávamos ao sistema anterior e não dava para ter a leitura do adversário, em termos de 10 minutos, 12 minutos, o que tinha acontecido. Porque quando você ataca com um lado, um lateral, um suposto ponta, um ala, você já faz o bloqueio. Quando você sobe com 2 alas simultaneamente, você já vai ter que mudar a forma de marcar. Então, são situações assim que eu acho
muito importante falar: chutar a gol. Se a bola não chegar a gol, eu vejo treinadores, cada um tem essas características, não é uma crítica. Mas quando eu estou gritando muito na beira do campo, é porque a minha equipe não está bem trabalhada. Porque quando eu vejo que todos eles sabem, o meu zagueiro, a bola está num ala, vai tocar no meia, vai virar, vai fazer uma quebra de linha, uma infiltração, mas todos eles têm que estar sabendo o que vai acontecer com aquela bola. Então são esses 2 pontos que eu queria passar para vocês: o chute a gol, todos estarem envolvidos no que vai acontecer, e estarem predispostos e, dentro daquilo que o René falou, engajados nessa situação. Só pegar um ponto aqui do Heron, e aí nosso craque, né? Ele vai lembrar quando a gente dizia: esse time joga por música, né? Joga por música porque repetiu. Eu quero até aconselhar para vocês um livro chamado O Poder do Hábito. Só se cria hábito com repetição. À medida que você repete, a hora que o zagueiro tiver a bola, o cara lá na frente vai saber o que vai acontecer, né? E esse cara que tem a bola, eu costumo falar para os meus jogadores o 3P, que é o passe, o passo e a próxima jogada. Se eu não sei os 3Ps, qualquer coisa pode acontecer. Aí nós vamos contrariar, porque a bola vai entrar por acaso, né? E a gente sabe que a bola não entra por acaso. Professor Luiz Castro, imagino que você tinha uma expectativa antes de vir ao Brasil sobre o que era o Campeonato Brasileiro, sobre o que encontrar, e quando você chega aqui, você tem a realidade do que você encontra. Essa realidade se concretizou do que você esperava ou teve muita coisa diferente do que você imaginava? Eu me refiro até, inclusive, aos enfrentamentos com as equipes daqui, questões táticas do que você enfrentou. Como você enxerga hoje essa comparação do que você imaginava do campeonato para o que você encontrou do campeonato? Eu já vinha bastante identificado com aquilo que vinha encontrar. Agora, uma coisa é aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós encontramos na prática. E é um campeonato extremamente intenso, ao contrário da ideia que se tem, que alguns colegas têm na Europa, que o campeonato brasileiro abre muito espaço. Acho que houve uma mudança, não sei se vocês estarão de acordo ou não, mas eu acho que hoje o futebol, o campeonato brasileiro tem muitas equipas há algo que é transversal a todas, a pressão muito alta, começa a existir em muitas delas, em grande porcentagem delas, uma pressão. Via-se um futebol brasileiro há meia dúzia de anos atrás, com mais espaços para jogar. Hoje há muito menos espaços para jogar, há mais confronto, há mais intensidade no jogo, há mais transições no jogo, não é um jogo tão calmo, não é um jogo mais vivo. E isso sente-se quando se chega num futebol tão vivo como este que estamos a falar, e que falamos no momento ofensivo, e trazendo isso para o tema. Claramente aqui a forma como nós construímos no nosso primeiro momento, a partir do guarda-redes, a forma como nós queremos sair dali com essas pressões tão altas, que esse é o nosso momento ofensivo. Muitas vezes nós falamos em momento ofensivo e falamos muito daquilo que acontece perto da baliza do adversário. O momento ofensivo começa quando nós temos a bola, e não é perto da baliza do adversário que começa o nosso momento ofensivo. Muitas vezes começa cá atrás, outras vezes começa mais à frente, e recuperamos mais à frente, mas há aqui ações que são determinantes no nosso momento ofensivo. A forma como passamos, a qualidade com que passamos, a forma como recebemos e a qualidade com que recebemos, o drible e depois a ação final também é extremamente importante, assim como o timing de nós passarmos, o timing de nós entrarmos nos espaços. Se nós temos depois uma pressão alta, é feita por quantos? E depois de tudo isto, nós sabemos que podemos apanhar num jogo, isto para responder às expectativas, e nós quando olhamos às expectativas num campeonato, preparamos o treino para essas expectativas, não é o jogo, porque o treino é a sequência do jogo. O jogo é a sequência do treino e o treino é a sequência do jogo. E ao encontro daquilo que o professor René disse há pouco, para mim o melhor dia de treino é o jogo. Para mim a melhor forma de treinar é jogando.
Não há dúvida alguma, por isso é que eu defendo quando me dizem mas o campeonato é carregado. Eu acho que quando uma equipa está construída, quanto mais jogos houver, melhor. Eu acho que o jogador, competindo, é que se desenvolve, competindo é que se adapta, competindo é que atinge patamares que vão para além daquilo que muitas vezes nós pensamos que ele pode atingir. Nós em treino olhamos e muitas vezes sentimos que há qualquer coisa aquém daquilo que o jogador pode dar, mas em jogo não. Em jogo os jogadores, O jogo tem adrenalina, né, professor? Tem adrenalina. Sim. E isso modifica todo o raciocínio do jogador que no treino não tem. Claro. E aí entramos na dimensão mental e na tal dimensão que eu acho que presida todas as outras dimensões de rendimento, que é a dimensão mental que presida a técnica, tática e física. E também já foi tocado aqui, essa adrenalina faz com aquela trilogia tão importante que é percepção, resolução, ação. Ela no treino não é tão exigida a dar o seu máximo e em tempo mínimo como no jogo. No jogo, essa trilogia, quanto menor for o tempo em que perceba, resolve e age, aí nós estamos perante um jogador top. E o jogador top é exatamente esse que faz isso. Para isso, para cada vez o desenvolvermos mais, e fala-se muito naquilo que é o jogador, e já se falou também aqui nestes momentos daquilo que é o treinador e o papel do treinador na vida do futebol, e até disseste que muitas vezes dá-se muito mérito aos jogadores e não se dá tanto mérito ao treinador. Para mim há uma coisa clara na minha vida, isto doa a quem doer, é necessário talento para desenvolver talento. Eu acho que não há capacidade de desenvolver talento se o treinador não tiver esse talento. Portanto, o talento vai depender do talento do treinador. E depois tem outra coisa mais. Há um conjunto de talentos que têm de ser aportados ao talento que o jogador transporta. Há jogadores de talento. O maior talento dele é driblar em velocidade e chutar a baliza. Mas calma, há outros talentos que ele tem de ter. O talento do timing, o talento de se ligar aos colegas. E quem é que lhe dá esse? Quem é que lhe desenvolve esses outros talentos e quem é que lhe associa esses outros talentos a esse talento macro que ele transporta? É o treinador, é o talento do treinador. Portanto, para mim, não há jogador sem treinador, como não há treinador sem jogadores. Os meus títulos, dedico-os sempre aos meus jogadores. Se não fossem os meus jogadores, eu jamais teria títulos. Se não fossem os meus jogadores, eu jamais sairia da 4ª divisão de Portugal e chegaria um dia à Champions como cheguei a jogar contra Guardiola, contra Conte e contra Zidane. Era impossível sair da 4ª divisão portuguesa e atingir isso. Foi através dos meus jogadores, sim, mas também do nosso talento e do talento de todos os treinadores que treinaram esses jogadores. Portanto, isto para voltar à questão que me pôs, professor, se as expectativas que eu trazia foram confirmadas, elas foram confirmadas. É necessário nós trabalharmos muito, é necessário nós sermos uns profissionais de grande dedicação e de grande ambição para trabalhar no futebol brasileiro, como deve ser um treinador sempre, e a competência das equipas no Brasil e dos seus treinadores no Brasil é de elevado nível e exige o máximo de nós. A preparação de cada jogo é realmente... tem que se ter muito cuidado com ela. E depois, a forma como nós treinamos esse momento ofensivo, que é para respondermos àquilo que é a prática, e as diferentes formas, o 10 contra 0, o 10 contra 7, o 11 contra 11, a pelada, o exercício de finalização com transição, toda essa forma como nós trabalhamos no momento ofensivo em função que espaços é que a outra equipa nos está a dar, e então o que é que eu tenho de trabalhar no meu momento ofensivo para aproveitar os espaços que eles me vão dar. Eles ficaram sem um central, vai entrar um central, saiu um central de pé direito, entrou um central de pé esquerdo. Como é que eu vou pressionar? Que é aqui que eu vou começar a preparar o meu ataque. Como é que eu pressiono, como é que eu condiciono o meu treino para isto acontecer muitas vezes ao longo do treino e para a minha equipa fazer isso depois no dia de jogo. Tudo isso que é o treino, que é aquilo que eu acho que nos atrai a todos nós, a elaboração, falou-se também no painel anterior, que há um conjunto de exercícios pré-definidos por determinados treinadores e nós chegamos e copiamos. Aconteceu isso, confesso, quando o Mourinho aparece. E eu acho que o futebol, a vida do treinador português
no mundo há colegas meus ou referências para mim que foram determinantes que isso acontecesse. Mourinho é um desses casos, e Mourinho aparece a treinar. Eu fui treinado pelo pai do Mourinho, conheci o Mourinho na altura, e ele depois, mais tarde, vem a ser uma das referências, e nós todos andávamos atrás daquilo que eram os exercícios do Mourinho. E eu, quando jogava, isto para dizer o poder que tem aquilo que nos acompanha pela vida fora. Quando eu jogava, eu criticava muito os meus treinadores. Eu era um crítico deles, porque eles faziam-me correr à terça-feira que nem um louco, e ainda não estava recuperado, e faziam-me correr à terça-feira que nem um louco, e eu tinha que tomar anti-inflamatórios para aguentar o treino de quarta-feira. O treino de quarta eu tomava Voltaren para aguentar o treino de quarta-feira, e eu nunca estava fresco ao longo do jogo. Para mim o dia de descanso era o dia de jogo, porque na sábado, no dia anterior ao jogo, nós não trabalhávamos tanto, então chegava ao jogo mais descansado. Coincidentemente, no livro do Carlos Carvalhal, Entre Linhas do Jogo, ele cita exatamente isso, que o dia que ele se sentia descansado era o dia do jogo. Era o dia do jogo. E eu era um crítico dos meus treinadores. Não era um crítico dos treinadores no mau sentido da crítica. Eu era um respeitador dos meus treinadores, porque a minha educação era de respeito máximo ao árbitro, ao treinador, aos colegas, a quem estava no banco, a quem estava a jogar. Esse respeito sempre, mas interiormente eu sentia-me revoltado. E quando passo a treinador, eu joguei até aos 35 anos, e aos 35 anos tenho a oportunidade de ser treinador, e já tinha na minha cabeça que não queria ser assistente de ninguém. Eu preferia começar na 4ª divisão ou na 3ª divisão do que ser assistente na Primeira Liga. Era uma opção minha, eu tinha sentimento de liderança, fui capitão em todas as equipas que representei, e então esse sentimento de liderança estava comigo. Não podia ser assistente de ninguém, não tinha esse perfil. Então assumi uma equipa. Sabe o que é que eu fiz? Fiz exatamente as mesmas coisas que os mesmos treinadores me faziam a mim. Porquê? Eu não tinha conhecimento para fazer outras coisas. Eu só sabia fazer aquilo que fiz com os meus treinadores. E então aí parti à descoberta, e aquilo aparece Mourinho no meu caminho em termos de treinador de referência, e todos nós queremos os exercícios de Mourinho. Paguei na altura, penso que um dinheiro pelos exercícios, um documento dos exercícios de Mourinho. E o que é que acontece? Eu não conseguia aplicar aqueles exercícios à minha equipa, porque os jogadores que ele tinha não eram os meus jogadores. Então foi aí que eu pela primeira vez pensei que não estava preparado para ser treinador, e a partir daí, já o senti que não estava preparado para o ser, e a partir daí elaborei os meus próprios exercícios em função daquilo que eram as minhas ideias, porque andei a perder tempo a tentar decorar os exercícios dos outros e a recolher exercícios dos outros. Eu ia falar isso agora, uma colocação. Eu joguei pouco tempo, quando parei, fiz educação física, fui ser preparador físico. E eu trabalhei no Serrano de Petrópolis, e o Denilson, da Copa de 66 da Inglaterra, um excelente treinador, ele não tinha tempo, ele só ia 2 dias a Petrópolis. Petrópolis é uma cidade serrana aqui, ele só ia 2 dias. Então eu trabalhava todos os dias, ele ia 2 dias e dirigia o jogo. E um dia eu cheguei em casa, minha cunhada disse assim: eu escutei o jogo de hoje, eu escutei você falando. Aí eu disse: eu não dou entrevista. Ele: pois é, você é igual o Bigode, está nas bocas, mas está por fora. Eu nunca mais fui preparador físico, porque eu quero ser treinador, pô. Aí como você falou que você não queria ser assistente também. Pessoal, já recebi um aviso aqui que temos mais 5 minutos, então antes das considerações finais aqui dos colegas, eu queria abrir rapidamente para quem quiser se colocar, fazer alguma pergunta para alguém. Toninho Andrade. Professor, primeiramente seja bem-vindo. Obrigado. Prazer ter você aqui no Brasil, que você possa ficar o maior tempo possível, que o futebol permite, como você falou, que a gente dorme já para poder ser demitido. Todos os treinadores que estão ali trabalharam com jogadores brasileiros e com não brasileiros, né? Alguns com europeus, outros com africanos, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o comportamento do jogador brasileiro
a nível de treinamento, que sempre foi uma queixa. A gente sempre teve uma queixa do treinador brasileiro, ela me molhando no treinamento, não gosta muito de treinar, ele prefere o jogo. Então, como é que vocês veem, em relação a outros atletas que vocês trabalharam, o comportamento do jogador brasileiro a nível do treinamento? Pode começar, professor. Vocês sabem que o Shakhtar tinha muito jogador. No Shakhtar tinha o Dodô, o Vitão, o Ismaili, o Maicon, o Marcos António, o Marlos, o Tyson, o Juliano Moraes, o TT, portanto, tinha todos eles lá. E tínhamos, como eu vos disse também, felizmente tínhamos a Champions pela frente, nas duas épocas tivemos sempre a Champions e em grupos extremamente difíceis. Quem não trabalhar bem não consegue abordar estes jogos, estas competições com eficácia e com capacidade para jogar contra adversários como o Real, o Inter, como nós jogámos. É impossível, e como ao City é impossível. Sempre trabalharam bem, foram sempre jogadores fantásticos. Já senti isso enquanto jogador com os meus colegas brasileiros e aqui no Brasil venho encontrar mesmo jogadores extremamente dedicados, muito ambiciosos. Agora, eu acho que a exigência é colocada pelo treinador, não sei se os meus colegas estão de acordo. A exigência, quem a determina é o treinador. Não há outra forma de olhar para as coisas. Eu sempre vi os jogadores a responderem bem a essa exigência e parabéns aos jogadores brasileiros pela forma como trabalham e se dedicam. Toninho, eu acho que tem duas coisas para ser falado aqui. A primeira é que a mentalidade do jogador brasileiro mudou, né? De uns anos para cá mudou bastante. Mas eu vejo claramente que o jogador brasileiro é mais comprometido quando está fora do Brasil quando está aqui. Aqui, infelizmente, o ambiente faz com que eles tenham uma postura diferente do que quando está lá. Talvez a pressão lá seja maior, a cobrança lá seja maior em cima do jogador brasileiro, porque principalmente lá no mundo árabe, quem esteve lá sabe. Não, sim, tá, eu estou falando agora, eu percebi muito no mundo árabe que o árabe ainda tem um vestígio amador muito grande lá, o jogador árabe. Mas o jogador brasileiro, quando chega lá na Arábia, ele já vai com a camisa 10 escrita Pelé. Tem que ser Pelé lá, assim, o cara contrata por $3 mil e quer que o cara jogue como um de $500 mil, assim. O jogador brasileiro lá tem que ser melhor do que todos, então a cobrança em cima deles lá é muito grande. Então eu vejo o jogador bem mais comprometido quando está lá do que quando está aqui. Aqui se relaxa até porque você está no meio de outros jogadores brasileiros, são todos brasileiros, a maioria, né? E essa é uma visão que eu tenho. A outra coisa é o seguinte, o grande número, não é só jogador brasileiro não, Tony. Hoje, principalmente lá no mundo árabe, o número de estrangeiros é muito grande. Por exemplo, na primeira divisão da Liga Árabe, são 8 estrangeiros agora. Então, 8, só sobram 3 sauditas para jogar, né, cara? Então, isso é um fator também que todo estrangeiro lá é bem cobrado, e isso faz com que a postura deles melhore. Mas eu acho que a gente está num momento que o jogador brasileiro está espalhado pelo mundo todo, e a postura está bem diferente agora. Professor René, quer fazer um comentário sobre o tema? Quero, eu não sei se vocês sabem a história do porquinho perfumado. Alguém sabe da história do porquinho perfumado? Uma garotinha se apaixonou por um porquinho, né? E aí levou o porquinho para dentro de casa, perfumava ele foi crescendo, perfumava. Mas um dia deixaram a porta aberta. Quando ele saiu, ele correu para onde? Para a lama. Então, o que acontece é isso. Eu me lembro que na Jamaica eu trouxe 4 jogadores da Inglaterra e um dia no treino eles se comportando exatamente como os jamaicanos. E eu chamei os 4 e disse assim: se você estivesse treinando agora na Inglaterra desse jeito, o que o teu treinador ia dizer? Aí ele falou todos os palavrões que o treinador ia dizer. Aí eu disse todos os palavrões para ele. Se você vai treinar, porque eu te trouxe aqui para você exatamente passar esse nível de profissionalismo. Eu acho que isso vai muito do treinador. Eu acho que os jogadores brasileiros, eles estão
sedentos de informações, sedento de um método em que coloquem eles facilitando o desempenho deles. Agora, se você não fizer isso, jamais, né? Porque a gente fica, não adianta. Adianta sim. Os jogadores estão preparados para performar e fazer as coisas que são colocadas para eles. Eu vejo um nível de amadurecimento muito melhor. Essa questão do comportamento da base, tudo isso, nós temos que mudar a Lei Pelé. Ou mudamos a Lei Pelé, ou nós vamos ter dificuldade. Porque os mecanismos didáticos que você sempre teve em colocar um jogador no banco, tirar ele da relação, você não tem mais. Que o empresário liga para ele e diz para ele assim, fica tranquilo, vou te botar no clube que você vai ganhar mais ainda. Então, você perde essa capacidade de educar os meninos, como o Fernando falou, que falou o nosso advogado ontem aqui na mesa. Pessoal, estamos chegando ao final aqui dessa mesa. Acabei de ser informado pelo capitão do time e temos que encerrar. Então, aproveitando a época de eleição, o debate, antes de encerrar, vou dar 30 segundinhos aqui para cada um, 30 segundos a 1 minuto, para que façam as considerações finais, por favor. Professor, se quiser até complementar alguma coisa desse tema que o Toninho levantou, aí já entra nas suas considerações. Não, acho que foi tudo bem colocado. Só agradecer ao Fernando, né, o convite de participar aqui com um grupo tão maravilhoso. E tomara que o nosso Brasil, que os treinadores brasileiros, principalmente, sejam vistos como profissionais sérios que são, né, por parte aí, numa seara de imprensa local também, uma covardia contra o profissional brasileiro, contra o treinador brasileiro. Não, e também contra os estrangeiros, né? Não é só uma regalia nossa, né? E a gente sempre às vezes, colocado numa situação difícil, como fala, ganha um, se não ganha 3 jogos, já está fora. Mas parabéns à BTF, parabéns, Fernando, parabéns à mesa aqui, que nós consigamos dar um passo adiante aí com esse evento aqui. Primeiro agradecer, parabenizar e lamentar que a gente não tenha tirado ainda as sandálias, ou colocado as sandálias da humildade. Nós ainda vivemos no nosso pentacampeonato. Olha o número de pessoas interessadas, e parabéns a vocês que estão aqui. Isso aqui devia estar lotado, completamente lotado. Olha a chance que se tem, né? A chance que se tem aqui de você estar trocando ideias, e nós temos só os valorosos que estão aí. Eu parabenizo vocês por essa busca constante do conhecimento. O conhecimento nunca é suficiente. Cada vez que você descobre que subiu um degrau, subiu o outro é mais difícil. Nós temos que ter essa capacidade e essa humildade de correr atrás de conhecimentos, porque a gente acha que todos estamos prontos e está tudo bem. Acho que a profissão de futebol, de treinador de futebol, obriga a gente a ser líder, né, cara? E a maior virtude de um líder é ouvir. Então, ontem eu estava sentado aí, hoje eu estou sentado aqui, daqui a 5 minutos vou estar sentado aí de novo. E vamos junto aí, tentando sempre colaborar com o crescimento do outro. Obrigado aí. Você pode falar? Sim. Eu tinha muitas coisas para dizer, confesso-vos. Porque chegar ao futebol brasileiro é sempre... foi algo que na minha vida me marcou muito, e na minha vida de treinador profissional e na minha vida enquanto ser humano. Vou tentar em 2 minutos dizer algumas das coisas que quero dizer. Primeiro, eu penso que estou na presença de grandes referências do futebol brasileiro, enquanto treinadores. Também estarei certamente na presença de alguns colegas que vão tentar percorrer o caminho até chegarem a um nível alto. E a esses que já estão a mais alto nível, parabenizá-los e
desejar-lhes as maiores felicidades. A todos aqueles que olham lá para cima e veem uma montanha muito grande para escalar, eu quero passar a mensagem que nunca desistam. Eu hoje posso falar de mim enquanto exemplo vivo, de uma pessoa que começou na Distrital e olhava para a frente e via tudo escuro. Olhava para a frente e pensava, porra, Luís, tu queres chegar à Champions League um dia, mas queria mesmo chegar. Treinava a Distrital e queria chegar. E como é que vai ser possível fazer? Aí comecei um caminho de recolher informação, de refletir nessa informação e tornar essa informação que me chegava em conhecimento. E foi esse conhecimento, essa partilha que os colegas meus me trouxeram, essas experiências vividas que me ajudaram a chegar. Portanto, é esses que olham e não veem muita luz à frente, continuem, nunca desistam. Vão estar sempre ao lado de pessoas que vão dizer não vais conseguir. Sempre vamos ter ao nosso lado mais pessoas a dizer que não vamos conseguir do que aquelas que vão dizer que vamos conseguir. Sempre vamos estar ao nosso lado pessoas a dizerem muito mal de nós, que não temos qualidade, que temos um conjunto de defeitos. Porque a sociedade hoje é a sociedade do mal dizer. As pessoas não apreciam os seres humanos, as pessoas vão à procura daquilo que são os defeitos do ser humano. Não se deixem influenciar por isso. Sigam o vosso caminho, acreditem que é possível sempre, e quando vocês olharem para o lado, estão lá em cima e olham para trás e vão sentir muito orgulho em tudo aquilo que fizeram, porque vai haver sempre, no meio de 10, há sempre 2 ou 3 que vos vão dar atenção. E muitas vezes, quando nós pensamos que está tudo perdido, há sempre alguém que nos toca e nos diz, não, segue, continua, não desistas. É isso que eu vos peço a todos aqueles que, não só na vossa vida profissional, mas também na vossa vida do dia-a-dia, tão difícil que ela é hoje em dia para todos vocês, e muitos de nós somos uns privilegiados por termos atingido o que conseguimos atingir. Felizmente a vida deu-nos aquilo que a mim deu-me aquilo que eu nunca esperei que a vida me desse. Felizmente deu, mas era fundamentalmente essa mensagem. E depois agradecer muito ao Brasil a forma como me recebeu e as palavras carinhosas que encontro na rua, em cada passeio que dou. É muito interessante, porque às vezes chego lá ao treino e os meus assistentes dizem, e mister, isto está a arder. Mas eu vou à rua e ninguém me diz mal, pá, toda a gente me conforta, toda a gente me dá força. Obrigado pela rua brasileira. Pessoal, muito obrigado. Agora a gente encerra aqui para partir para uma outra mesa.